Beleza, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre NFL e trazendo a atualização do nosso Power Ranking da temporada. Nós tivemos os últimos 2 jogos da rodada, 2 jogos movimentaram a segunda-feira de NFL, se encerrou a rodada, se encerrou mais uma semana, e aí é o momento de atualizar o nosso ranking dos melhores e piores times da temporada. Então, sem muita enrolação, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. E vamos lá, cara. Vamos começar aqui com o 32º colocado no nosso Power Ranking, também conhecido como pior time da NFL, que segue sendo o New York Jets, né? O Jets segue sendo o único time da temporada sem vencer. São 6 derrotas e nenhuma vitória, né? Nessa última semana foram derrotados pelo Denver Broncos por 13-11. Uma atuação ofensiva horrorosa do Jets. Horrorosa. O time foi completamente engolido pela defesa de Denver. O Justin Fields, coitado, apanhou igual uma pinhata, tadinho. 9 sacks sofridos em Londres, uma coisa absurda. Então, não tem muito pra onde correr, cara. É o único time sem vitórias. Não tem como. É o pior time da temporada e deve seguir sendo o pior nas próximas semanas, né? O menino Aaron Glenn fazendo um trabalho bem ruim até o momento, hein? Bem ruim. Em 31º, eu vou de Tennessee, tá? Tennessee Titans, que perdeu pro Raiders por 20-10. Mais um jogo fraco de Tennessee. A defesa não conseguiu fazer muita coisa. O ataque também não fez absolutamente nada. Cam Ward não tem como criticar muito ele, né? Muita gente às vezes me manda DM e fala: pô, Luiz, tá passando pano pro Cam Ward, hein? Não é que eu tô passando pano, é que eu não consigo julgar um novato que tá no contexto que o Cam Ward tá inserido, saca? Num time, num elenco fraco, com uma linha ofensiva ruim, sem ter recebedor. Não tem como, cara. Eu não consigo julgar o Cam Ward. Sinceramente, eu não consigo. Então, enfim, é um time ruim, com um quarterback novato que vem mostrando alguns lampejos. Tem muito o que falar. Apenas uma vitória na temporada, 5 derrotas. Vem de derrota pro Raiders, que é um time que passa longe de ser um dos melhores. Tennessee é o penúltimo colocado. Em 30º, Miami Dolphins. Miami Dolphins que perdeu pro Chargers por 29-27. Foi um jogo competitivo. Não dá pra falar que Miami não competiu. Competiu. Mas, de novo, teve cagada do Tua, teve erro do Tua. Tua que na semana anterior deu ali entrevista criticando, né, os seus companheiros. Falando que tem gente que tá chegando atrasado, que não tá participando das reuniões. O Tua é muito bom pra criticar os outros, mas e pra se autocriticar? Né? Tá faltando autocrítica por parte do Tua, né? Porque muitos jogos que o Dolphins competiu nessa temporada, o Dolphins não ganhou por conta do Tua. Por conta das interceptações que ele não consegue não ter. Então, acho que antes do Tua criticar alguém, ele tem que dar uma olhadinha nos highlights dele pra ver pra ver a realidade, porque a realidade é que o Tua é um dos maiores responsáveis pelo desastre que vem sendo essa temporada do Dolphins. Não é o único, tá? Mas é um dos principais. Sem dúvida, é um dos principais. Então, Miami, com mais uma derrota, segue aqui entre os piores times. Em 29º, eu vou de Cleveland Browns, né? Browns também foi derrotado na semana 6, perdeu pro Steelers por 23-9. Um jogo muito fraco do Dylan Gabriel, que, né, não vem tendo um começo tão bom assim. O primeiro jogo dele até que foi bom, vai. A estreia dele como titular até que foi legal. Mas nessa última semana passou longe de jogar bem, sofreu demais com a pressão da defesa de Pittsburgh, que vem subindo muito de rendimento nas últimas semanas, né? A defesa de Pittsburgh, que não começou tão bem a temporada, vem engrenando bastante nas últimas semanas. E o Dylan Gabriel sofreu, né? Só completou 25 passes para mais de 10 jardas nessas últimas 2 semanas. Cleveland tem uma dificuldade absurda de esticar o campo pela falta de talento na posição de quarterback e pela falta também de corpo de recebedor. Isso também tem que ser falado. Então, é um time que tá fadado ao fracasso. Tem uma defesa boa, mas sem ataque, não tem como. Cleveland fica em 29º, perde algumas posições em relação à semana passada. Em 28º, eu vou de New Orleans Saints, tá? New Orleans Saints novamente competiu, novamente fez um jogo
decente, mas novamente perdeu. Dessa vez perdeu para New England, 25-19. Mas é aquilo, cara. É um time competitivo. Não dá pra falar que o Saints não compete. Tirando a derrota pra Seattle, que foi realmente um amasso, em todos os outros jogos, o Saints, cara, brigou. O Saints brigou. Tanto que eu venho defendendo muito que o Kellen Moore tem feito um bom trabalho com o time. Dado o material humano que ele tem à disposição, ele tem feito um bom trabalho. Tem feito um bom trabalho. Na semana anterior havia conquistado sua primeira vitória. Então, o Saints fica aqui em 28º pela campanha. Não dá para um time 1-5 estar à frente disso. Mas em termos de desempenho, New Orleans está à frente de alguns times, como, por exemplo, o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens fica em 27º aqui porque, assim, aos poucos eu vou derrubando o Ravens. Provavelmente, se o Ravens permanecer nessa pegada, na semana que vem já vai estar atrás do Saints, né? Eu só não coloquei o Saints acima porque, pô, o Ravens estava em 22º. Cair tanto assim, acho que seria meio estranho. Mas a tendência é o Ravens, daqui a pouquinho, brigar com o Miami para ver quem que vai ser o 30º no Power Ranking, porque o Ravens está numa derrocada absurda, perdeu para Los Angeles por 17-3, um jogo ridículo do Ravens. Ridículo. Tirando a defesa que teve lá seus momentinhos, cara, assim, foi horrível. O ataque totalmente insalubre. Talvez com a volta do Lamar nessa próxima semana, talvez o Ravens consiga voltar a vencer. Mas os problemas do Ravens vão muito além das ausências do Lamar. É um problema sistêmico, é um time que tá completamente perdido, é uma diretoria perdida, uma comissão técnica que perdeu o vestiário, lesão pra caralho também. Então, enfim, é muitos problemas. A tendência é esse Ravens cair semana após semana. E é uma temporada que, na minha opinião, já acabou. Não tem como mais salvar essa temporada do Ravens. 1-5, um começo desastroso para um time que começou a temporada estando em conversas para Super Bowl. Começou a temporada sendo colocado como um dos melhores elencos da NFL. E depois de 6 semanas, ver o Ravens nessa situação é decepcionante, né? Eu acho que o posto de maior decepção da temporada já tem dono. Esse posto ninguém tira do Ravens, mano. Ridículo. E repito, só não fica mais atrás aqui no Power Ranking pra não rolar uma queda tão brusca assim. Porque em termos de desempenho, eu acho que o Saints tá jogando mais do que o Ravens, tá? Em 26º, eu vou de Las Vegas Raiders, tá? Eu vou de Raiders, conquistaram sua segunda vitória na temporada, venceram o Tennessee. Um bom jogo, né, do Ashton Jeanty, um bom jogo ali do Max Crosby e tal, impactando bastante ali, né, pressionando muito o Cam Ward, o que não é muito difícil, dada a linha ofensiva horrível que o Tennessee tem, mas Crosby teve seu mérito. O Geno Smith fazendo um jogo seguro, coisa que não vinha acontecendo há um bom tempo, né. Nesse último jogo só foi interceptado uma vez, o que é uma baita vitória pro Dino. O Raiders deu uma melhoradinha, ganha aí algumas posiçõezinhas e fica em 26º. 25º eu vou de Cincinnati Bengals, tá? Cincinnati Bengals segue aí caindo, perdeu para Green Bay por 27-18, mas foi um jogo decente de Cincinnati, tá? Não foi um jogo horrível, né? O Joe Flacco teve uma boa estreia, né? Dado o fato de que ele chegou no time ontem. Cara, ele entregou um jogo bem decente, conseguiu algumas conexões interessantes com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins. Foi muito melhor do que o Jake Browning, mas muito melhor. Tanto é que o Cincinnati chegou a flertar sério com a vitória, né? Contra uma defesa muito boa de Green Bay. Então, Cincinnati não fez um jogo ruim, mas perdeu, tá 2-4, então não tem como deixar Cincinnati muito à frente, não. Fica em 25º nessa semana. Mas com o Joey Flacco, talvez Cincinnati consiga ser mais decente nos próximos jogos. 24º eu vou de Arizona. Eu vou de Arizona Cardinals com 2-4 de campanha. Arizona vem de derrota, perdeu para Indianápolis por 31-27, mas tem uma coisa boa, viu? Teve uma coisa boa dessa derrota de Arizona, que foi o Jacoby Brissett. Vamos falar real aqui? O Kyler Murray não teve nenhum jogo nessa temporada tão bom quanto o do Jacoby Brissett. O ataque de Arizona funcionou muito melhor com o Brissett do que vinha funcionando com o Kyler Murray. E aí eu vou te perguntar, e eu quero que você seja sincero. Pra semana 7, você iria de Brissett ou iria de Kyler Murray? Eu iria de Jacoby Brissett, sendo bem sincero. Ele pode não ter o teto que o Kyler Murray tem, mas o piso do Jacoby Brissett hoje, pra mim, é melhor. O Jacoby Brissett é um quarterback muito mais seguro do que o Kyler Murray, que tem picos absurdos de bons, mas tem picos horríveis também. Tem declínios, né? Tem ups muito bons e downs
terríveis. Eu prefiro o Jacoby Brissett, que é mais linear. Então, se teve uma coisa boa que deu pra tirar dessa derrota pro Colts, foi o Jacoby Brissett. Realmente o time funcionou muito bem com ele. Muito bem. Mas Arizona fica em 24º. Em 23º eu vou de Giants, tá? Giants tá aí numa ascensão depois da vitória contra a Filadélfia por 34-17. Jackson Dart fazendo um ótimo jogo. Cam Skatebo também brilhante. Skatebo conquistando corações, o maluco do Skatebo. O time tá bem, tal, conseguiu uma grande vitória contra o atual campeão, então não tem muito o que questionar. Eu poderia até colocar um pouquinho mais à frente, mas eu quero dar uma segurada na empolgação pra não me decepcionar. Mas eu tô muito animado com esse Giants, e a duplinha Dart e Skatebo está aos poucos me ganhando, tá? Aos poucos me ganhando. Em 22º, eu vou de Carolina Panthers, hein? Quem diria que Carolina estaria chegando aqui no meio de outubro? Quem diria que Carolina não estaria com campanha negativa, mano? É, meu filho. 3-3 de campanha. Venceu o Dallas Cowboys numa grande atuação do Rico Dowdle, que já falei aqui, pra mim é o melhor running back da temporada, né? 239 jardas de scrimmage nessa semana e 473 nas últimas duas, cara. Ele tá jogando muita bola, tá sendo o grande nome desse ataque de Carolina, que produziu muito bem contra a Dallas. Beleza que a defesa de Dallas é uma mãe, qualquer um pontua lá. Mas não dá pra tirar mérito de Carolina, não. Carolina fez um grande jogo, mesmo com o Bryce Young tendo ali seus momentos ruins, mas com o Rico Dowdle aparecendo, cara, o time tá competindo e, pela primeira vez desde 2021, Carolina fica com uma campanha que não é negativa. Loucura isso, né? Então, Carolina fica em 22º aqui nessa edição. 21º eu vou de Dallas Cowboys, tá? Vou de Cowboys aqui em 21º. Perdeu mais uma derrota, por isso que cai, né? Na semana passada eu coloquei eles em 18º, então eles têm aí uma queda. O ataque segue funcionando super bem, mesmo sem o CeeDee Lamb. Dak Prescott segue jogando o nível MVP. O problema é essa defesa, cara. Essa defesa é muito ruim e nem sempre o ataque vai conseguir compensar. Nessa semana foi o caso. O ataque foi bem, marcou 27 pontos, mas a defesa é horrível, né? É o 32º em jardas permitidas e o 29º em pontos permitidos. Dallas tá muito mal na defesa, uma defesa horripilante que novamente foi responsável por mais uma derrota. Em 20º eu vou de Houston Texans. Com 2-3 de campanha, Houston não jogou nessa semana, né? Teve aí semana de folga. Vinha de vitória, né? Venceu o Titans, venceu o Ravens. 2 adversários fáceis, mas venceu. E agora Houston vai ter uma sequência dura, né? Pega Seahawks, pega São Francisco, pega Denver. 3 jogos duros que vão falar, que vão dizer muito sobre o que é esse Houston Texans. É um time de playoff? É um time que dá pra confiar em pós-temporada? Ou é um time que não vai dar em nada de novo? Esses 3 jogos vão nos responder isso. Bem curioso pra ver o que Houston vai apresentar depois de ter uma semana aí pra se preparar. Em 19º eu vou de Minnesota Vikings. Outro time que não jogou nessa semana, teve folga. Minnesota sofrendo muito com lesões, né? Aaron Jones foi colocado no Injury Reserve. Você tem DJ McCarthy ainda se recuperando com a lesão no tornozelo. O Carson Wentz está com um problema no ombro, né? E a linha ofensiva de Minnesota tá toda chumbada. No último jogo, 3 jogadores da linha ofensiva eram reservas. Então é um Minnesota que tá sofrendo muito com lesões. E vamos ver o que eles apresentam aí nessa próxima semana. Vamos ver se o DJ McCarthy vai ter condições de jogo. Torcer para que sim. E é isso, Minnesota fica aqui porque não tem como, né, abaixar mais Minnesota. Não jogou, então temos que ser justos, né? Perde aí algumas posições porque outros times, né, subiram de nível, como o Chicago Bears. Chicago Bears fica em 18º com 3-2 de campanha. Ganha aí 2 posições. Venceu o Commanders ontem num jogo emocionante, jogo duro. E conseguiu sair com a vitória, né? DeAndre Swift fazendo um ótimo jogo, 108 jardas, recebendo 2 passes para 67 jardas, 1 touchdown. Foi muito bem DeAndre Swift, sendo decisivo. Nessa próxima semana, Chicago tem tudo para estender sua sequência de vitórias, né? Vai pegar New Orleans, um time competitivo, como eu já falei, mas é um adversário bem acessível, né? Então, pode ser que Chicago, já na próxima semana, esteja até à frente aqui no Power Ranking. Chicago, numa ascensão muito bacana, né? O que me deixa muito feliz, porque sou um grande fã, né,
de Ben Johnson, torço muito por ele e estou fechado com o Bearzão de Ben Johnson. Em 17º, Jacksonville Jaguars, tá? O Jaguars perde algumas posições por conta da derrota para Seattle. Eles vieram de uma vitória muito boa contra Kansas City, né? Trevor Lawrence sendo decisivo e tal. E aí perdem para Seattle por 20-12. Linha ofensiva de Jacksonville foi muito mal nesse jogo. O Trevor Lawrence foi muito pressionado, sofreram muito ali com pressão, e aí não teve jeito. Jacksonville perdeu e por conta disso perdem aí 7 posições. Em 16º eu vou de Commanders, tá? Commanders que vem de derrota, né, pra Chicago, 3-3 de campanha. Admito que eu esperava um Commanders melhor no jogo de ontem. Me decepcionei com o que eu vi. Esperava bem mais. Beleza que foi um jogo disputado. Eles poderiam ter vencido, mas não venceu. Decepcionante, mas, né, também não vamos largar a mão ainda do Commanders. Ainda acho que é um time muito talentoso, mas precisa ser mais consistente. Temporada passada o Commanders venceu uma cacetada de jogos apertados, como o de ontem. Só que isso não é sustentável. E nessa temporada, né, como é que fala? O pão tá caindo com a manteiga pra baixo. Temporada passada o pão caiu com a manteiga pra cima várias vezes. Nessa temporada tá caindo com a manteiga pra baixo. Acho que é hora do Commanders adquirir uma consistência um pouco maior, uma solidez um pouco maior. Porque nem sempre vai conseguir vencer no clutch, como não foi ontem, né? Em 15º eu vou de Los Angeles Chargers, tá? Chargão venceu Miami por 29-27. Foi mais difícil do que deveria? Com certeza foi mais difícil do que deveria. Mas venceu. Venceu. Justin Herbert entregando uma atuação de gala, decisivo, um dos melhores quarterbacks da temporada. Mesmo, né, com problemas ali de lesão, com problemas na linha ofensiva, com problemas ali no corpo de running backs. Tá rendendo, garantiu a vitória. Por isso, Chargers fica em 15º. Se mantém, né? Se mantém, não perde posição, mas também não ganha muito, porque venceu o Dolphins, né? Tem mérito e tudo, mas é o Dolphins. Em 14º, cara, eu vou colocar o Falcons. Vou colocar o Falcons, eu sei que muitos vão achar que a posição tá muito baixa, que o Falcons deveria tá mais acima, até porque venceu o Buffalo, 24-14, uma grande vitória, grande atuação do Bijan Robinson, ótimo jogo do Michael Penix. A defesa de Atlanta foi excelente também, né, cara? Segurou o Bills, né, com só 14 pontos. Manteve o Bills com menos de 300 jardas de ataque. Mano, então assim, Atlanta foi muito bem. Só que o mesmo Atlanta que entregou essa grande atuação ontem contra o Bills, tomou 30-0 pro Panthers. Então, eu ainda tenho um pezinho atrás com esse time de Atlanta, tá? Ainda preciso ver mais. Por isso que eu vou ser um pouco conservador e vou segurar eles em 14º. Mas se eles mantiverem a pegada de ontem, embalarem mais 1-2 vitórias jogando bem, com certeza eu vou subir eles. Inclusive, os próximos 2 jogos de Atlanta são duros, né? Pega São Francisco e New England, fora de casa. Se a Atlanta vencer esses 2 jogos, com certeza entra no top 10 nas próximas semanas. Com certeza, porque talento tem de sobra. Tem muito teto esse time. Mas eles precisam adquirir um pouquinho mais de consistência. Em 13º, eu vou de São Francisco, tá? 4 vitórias, 2 derrotas, perdeu para Tampa Bay por 30-19 numa grande atuação de Baker Mayfield. E a grande derrota de São Francisco foi a perda do Fred Warner, né? Depois de perder Nick Bosa, o seu melhor defensor, eles perdem o seu segundo melhor defensor e, na minha opinião, o melhor linebacker da NFL, né? Eu sou muito fã do Fred Warner e, sem dúvida, a perda dele, cara, vai ser muito sentida, né? Apesar de São Francisco já ter mostrado muita resiliência em relação às lesões, eu acho muito difícil eles manterem o nível sem os seus 2 melhores defensores, cara. Eles vão ter retornos aí no ataque, Brandon Ayuk vai voltar em algum momento, o George Kittle também, o próprio Brock Purdy, mas sem ter uma defesa, sem ter esses 2 caras na defesa, o nível vai cair, mano. Não tem jeito. Por isso, perderam para Tampa Bay e vão ficar aqui em 13º nessa semana. 12º eu vou de Patriots, tá? New England Patriots está em ascensão, 4 vitórias, 2 derrotas, venceram New Orleans por 25-19 em mais uma grande atuação de Drake May, 261 jardas lançadas, 3 touchdowns, tá jogando demais, o time tá funcionando bem ao redor dele. A defesa ainda peca um pouco, mas o ataque tá fluindo e tô começando a me empolgar real com esse New England. Começando a me empolgar legal. E o Drake May, que evolução, hein? Que evolução do moleque, impressionante. Em 11º eu vou de Seattle, tá? Seattle Seahawks em 11º, venceram Jacksonville por 20-12. A defesa fez um trabalho excelente, né, cara? Foram 7 sacks, 17 QB hits
e uma taxa de pressão de 54%. A defesa do McDonald foi excelente. E o ataque, cara, funcionou. Sam Darnold, né, Digba aparecendo bem. Digba, inclusive, recebeu 16 passes para 294 jardas e 2 touchdowns. Muito bem. E o Sam Darnold tá fazendo uma temporada muito boa, né, cara? A temporada dele é muito boa, mantendo o nível que ele apresentou lá em Minnesota. Então, tô gostando muito do que eu tô vendo de Seattle e, por isso, com a campanha de 4-2 e com a vitória nessa semana, eles ficam em 11º. Em 10º, abrindo o top 10, Denver Broncos. 4-2 de campanha, vitória contra o Jets por 13-11, a defesa fazendo um trabalho inacreditável, né, limitando o Jets a apenas 82 jardas, batendo o Justin Fields como se não houvesse amanhã. A defesa é excelente, cara. A defesa do Broncos é tranquilamente uma das 3 melhores da liga. O problema do Broncos é o ataque. O ataque é muito, né, abaixo. Mas com essa defesa, cara, Denver vai vencer muito o jogo. Já está vencendo muito o jogo por conta da defesa. E por conta dessa defesa, eu acredito nesse Denver chegando longe. Chegando longe. É uma grande defesa, cara. E aquilo, né? Defesas ganham campeonatos. E o Denver tem uma das melhores. Abre aqui o top 10. Em 9º, Tifão, né? Depois de ficar aí de fora do top 10 na semana passada, Kansas City retorna pro top 10, fica na 9ª colocação. Grande resultado contra Detroit. Melhor atuação do Chiefs na temporada. Melhor atuação. Defensivamente, o time teve ali, né, alguns momentos não tão bons, mas no geral eu gostei do que eu vi do Chiefs. E o ataque foi absurdo, né? O ataque foi fantástico. Patrick Mahomes entregando mais uma atuação de gala. Xavier Worth e Travis Kelce jogando muito bem. A linha ofensiva fazendo um bom trabalho. E a melhor notícia é que o Rashee Rice tá voltando, né? Então, o Chiefs, que deixou todo o torcedor desanimado depois da derrota para Jacksonville, agora a esperança volta ao torcedor de Kansas City. E eu, obviamente, me incluo dentre eles, né? Em 8º lugar, Pittsburgh Steelers, tá? 4-1 de campanha, vitória contra Cleveland, vitória tranquila, dominante ali na defesa, o ataque funcionando muito bem, sob comando do Aaron Rodgers, que tá tendo um ótimo início de temporada. O Steelers, dá pra falar que o Steelers na Austrália já é campeão de divisão. Acho que é muito difícil alguém dessa divisão conseguir vencer o Steelers. Até porque, tirando o Steelers, todo mundo tá com problema na posição de quarterback na divisão, né? O Steelers já venceu a divisão, a verdade é essa. E o time tá melhorando, cara. A defesa vem melhorando, o ataque tá fluindo bem. Aaron Rodgers tendo um começo de temporada excelente, um dos melhores começos de temporada do Aaron Rodgers nos últimos anos. E o time é bom, cara. O time é muito bom. O time é muito bom. E é Mike Tomlin, né? Tem que respeitar o brabo. Em 7º, cara, eu vou de Buffalo Bills. Billzão vai cair legal. Perderam pra Atlanta, 24-14. Não jogaram bem. Defesa terrestre do Bills tá começando a me preocupar. Tá? O ataque não fluiu, cara. O ataque não funcionou. E a segunda derrota seguida. Então, Billzão começa a dar umas engasgadas que eu não esperava. Então, por isso, deixo eles aqui em 7º lugar. Uma queda feia. Em 6º, Philadelphia Eagles. Outro que também, 2 semanas seguidas, decepcionando muito. Perderam pro Giants numa atuação horrível do ataque. O ataque de Philadelphia tá uma coisa deplorável, hein? É duro assistir esse ataque, hein? Rapaz do céu. E a defesa não apareceu também. A defesa sofreu demais com as corridas do Scatibo e principalmente do Jackson Dart. A impressão que deu, cara, foi que o Eagles não acreditava que o Jackson Dart ia conseguir correr do jeito que ele correu, tá ligado? Cedeu muita corrida, cara, pagou muito pra ver. E tomou. E são 2 derrotas, né, cara? São 2 derrotas e essa pro Giants foi bem surpreendente, né, mano? Então, Philadelphia decepcionando nas últimas semanas e por isso cai pra 6ª colocação. Em 5º, eu vou de Los Angeles Rams. 4 vitórias, 2 derrotas. Merecem aí uma subida. Apesar de não terem dominado demais o Ravens, venceu por 17-3. A defesa fazendo um trabalho muito bom. Nate Landman se mostrando, cara, um puta acerto do Rams. Puta acerto. Um cara que, nas últimas 2 semanas, soma 31 tackles, sendo 17 contra o Ravens. O cara tá jogando muita bola. Né, a defesa do Rams está muito bem. E o ataque que tem skill players excelentes, né? Que mesmo não tendo uma grande atuação, conseguiram garantir 17 pontos, o que foi o suficiente para a vitória. Então, Rams aqui fica em 5º. Em 4º lugar, eu vou de Green Bay Packers. Packersão aí fica em 4º lugar, venceram o Cincinnati por 27-18. Não foi um grande jogo, não foi uma atuação maravilhosa, mas venceu.
né? Josh Jacobs fazendo um ótimo jogo, Jordan Love distribuindo bem a bola, né? Distribuindo bem o passe, né? Distribuindo bons passes. Foi o suficiente para vencer, né, o Cincinnati. Então o Green Bay fica em quarto lugar. Em terceiro eu vou de Indianapolis Colts, tá? Colts aí muito bem, 5 vitórias, apenas uma derrota. Venceu o Arizona por 31-27. Jonathan Taylor fazendo mais um grande jogo, Daniel Jones também, Tyler Warren também, fazendo um ataque fluir. A defesa não foi tão bem, sofreram muito ali com, né, o grande Jacoby Brissett, mas acabou que foi o suficiente pra vencer. E, cara, 5-1, né, pô, tem que respeitar o Colts. Terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou de Detroit, cara. Mesmo com a derrota pra Kansas City, eu ainda acho que Detroit tá entre os melhores times aí da temporada. Só que tem um ponto. Nos 2 jogos que Detroit teve contra defesas de elite mesmo, Detroit perdeu. Perdeu pra Green Bay e perdeu pra Kansas City. Não tô aqui desmerecendo as vitórias que Detroit teve, porque Detroit jogou pra caralho, jogou muito contra Chicago, né, jogou muito contra Cleveland, contra Cincinnati. Detroit foi muito bem nesses jogos. Contra o Ravens também, né, dominou. Mas os 2 adversários mais duros que Detroit teve, Detroit perdeu. Eles precisam dar uma resposta nessa próxima semana. Eles precisam dar uma resposta, né? Eu mantenho eles aí no topo, aí no top 2, mas não ficam mais em primeiro. Na primeira colocação, como vocês já devem saber, devem imaginar, Tampa Bay Buccaneers, né? Demorou, mas finalmente Tampa Bay chegou ao topo do Power Ranking. Tampa Bay já vinha, né, buscando esse top 1 há um tempo e finalmente chegou. Essa vitória contra São Francisco, muito boa, 30-19. Uma das poucas vitórias tranquilas de Tampa Bay, né? A maioria foi sempre ali no clutch e tal. Né? Nesse caso, foi um jogo mais bem controlado por parte do Buccaneers, que mesmo com a porrada de lesão, tá jogando um futebol de alto nível, né, cara? Baker Mayfield, na minha opinião, hoje, seria o meu MVP. Seria o meu MVP hoje, o Baker Mayfield. Até por conta dessa questão das lesões, mano. Olha o que ele tá fazendo sem Mike Evans, sem Chris Godwin e agora sem o Egbuka. É impressionante, cara. É impressionante o que ele tá fazendo, jogando muito. E Tampa Bay, cara. Que temporada, mano. Que temporada. Melhor início da história de Tampa Bay. Melhor início, cara. Isso é muito foda. Então, assim, igualou, né, o melhor início. Porque o melhor início acho que foi com o Tom Brady, né, se não me engano. Mas igualou, cara. Tá jogando muito, cara. Tampa Bay tá jogando muito. E o Baker Mayfield... Baker Mayfield é a minha religião. É o meu protegido. Não... Esse canal não aceitará críticas feitas a Baker Mayfield. O padeiro tem proteção incondicional desse canal. Incondicional. Tá jogando muito. Padeiro jogando demais. E Tampa Bay fica na primeira colocação nessa edição do Power Ranking, tá bom? Concorda? Discorda? Fica à vontade para comentar. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 na Centauro para garantir os 10% de desconto. E tamo junto, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais vídeos. Abraço, fiquem bem, beijão e tchau.